Olá, estamos nesse segundo dia, nos preparando para o dia 1º de maio, dia de São José Operário. Ele que nos ensina e nos ensinou e quer ainda nos ensinar a respeito da divina providência, a respeito deste viver da divina providência. É muito bonito que São José, é dado a ele esse mistério de ser pai e filho de Deus. Muito bonito isso na vida dele. E de uma certa forma, a todos nós também é concedido este mistério de sermos pais e filhos. Nesse dia nós vamos falar um pouco sobre a filiação divina, o segundo aspecto da divina providência, que é a filiação divina e a fé. Jesus que vem revelar o Pai, Jesus que vem nos revelar quem é o Pai e vem nos inserir neste mistério de vivermos como filho. E num dos aspectos da divina providência é este viver como filho, este realmente viver nesta vida diante de todos os desafios, diante de todas as circunstâncias, mas como filhos de Deus, chamando Deus de Pai. Neste mistério, e que não é fácil, não é simples, porque ele é um mistério de fé, e aqui por isso que nós falamos da filiação divina e da fé. Por que é um mistério de fé? Porque no pecado original, por ocasião do pecado original, há a cobiça original. Quando o homem, ele levianamente estende a mão e cobiça o fruto da árvore, ele toma para si algo que não é seu. Uma das consequências é que morre no coração do homem a confiança na bondade de Deus. Não é a confiança na existência de Deus. Ele não deixa de crer que Deus existe, mas nasce no coração dele, surge no coração dele a desconfiança da bondade de Deus. E há uma retomada desta relação do homem com Deus, que é chamado a voltar para Deus, o chamando de Pai, que Jesus vem restabelecer, revelando o Pai e se ofertando no seu mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e dando a nós o privilégio, o direito. Ele é a justiça que nos faz voltar e sermos e vivermos como filho. E a divina providência é uma das maiores expressões dessa relação. Então, este mistério da divina providência, ele também vai adentrando no coração do homem, não só para destronar o dinheiro como o ídolo ou o senhor do coração do homem, mas para colocar a Deus. Porque o homem pode tirar o dinheiro, e não quer dizer que ao tirar o dinheiro ele vai colocar a Deus. Ele só vai colocar Deus como o Senhor do seu coração se for restaurado na sua vida a confiança na bondade de Deus. Essa relação com os bens, ela precisa nos fazer viver essa experiência do filho pródigo, que cai em si e diz: vou-me embora procurar o meu pai. E essa é a compreensão de como economicamente nós devemos viver. Quando Jesus ensina os seus discípulos a rezar, ele começa dizendo que nós devemos chamar a Deus de Pai, e num determinado momento ele diz: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós vamos pegar uma passagem bíblica que vai nos ajudar um pouco a entender como Jesus quis que a igreja e que as igrejas domésticas, isto é,
que a igreja e as famílias, que a igreja e todos vivessem. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12, diz: No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Que dia é esse? É a quinta-feira pela manhã, isso é, no início do dia, cujo à noite será a Santa Ceia, será o lava-pés, será a instituição da Eucaristia. Então, aqui é o último dia onde havia uma relação de diálogo, de harmonia, de Jesus conseguir conversar com seus discípulos, porque a partir do momento em que ele vai para o jardim, na quinta-feira à noite, isso é, já entrando na sexta-feira, já não tem mais condições de Jesus e os seus discípulos conviverem e se relacionarem. Então, é os últimos momentos. E Jesus quis que nesses últimos momentos, os seus discípulos, e aí a partir deles a igreja nascente, e a partir da igreja nascente todas as famílias, todos os cristãos, todos os católicos, entendessem como é a divina providência, como é a vida econômica que nós somos chamados a viver. Primeiro, essa pergunta dos discípulos: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? É interessante esses detalhes que remontam à criação. Onde queres? Um lugar, que não é na rua, não é no nada, é um lugar inclusive construído por mãos humanas, um local estabelecido. Aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Isso é, precisava de um lugar, precisava de uma estrutura física, precisava dos alimentos, precisava talvez também, certamente, dos pratos, daquilo que era necessário para que houvesse a Páscoa. E o Catecismo vai dizer assim, no seu artigo 299, a criação é querida por Deus, como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada. A Igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Os bens que você tem, você pode enxergar ele de duas maneiras. Você pode enxergar como uma conquista sua, e aí passa a ser sua posse, ou você pode entender os bens como uma herança que lhe é destinada e lhe é confiada. Isto é, você pode entender como algo que você conquistou, está sobre a sua posse e você pode fazer dele o que você quiser, ou você pode entender que Deus escutou quando você rezou: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você entende que é uma resposta às suas necessidades, mas você entende que não é só uma resposta às suas necessidades, que lhe foi confiado como um bom administrador, como o dono dos bens confia a um administrador, também o Pai lhe confiou. E aqui é que está a diferença entre amar a Deus ou amar ao dinheiro. A capacidade da partilha ou a incapacidade da partilha. O que é que está em jogo aqui? Primeiro, a fé, a confiança na bondade de Deus. A fé, a confiança que Deus é meu Pai. A fé, a confiança que Ele escuta a minha oração. A fé, a confiança que Ele sabe do que eu preciso. Ou a não fé. Isso é, quando eu olho para o dinheiro
E aí eu coloco todas essas expectativas nele. E aí todo o meu agir, todo o meu ser, todas as minhas decisões, isto é, todo o meu coração é marcado por um movimento que se chama a partir do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e desprezará o outro, ou se apegará a um e será. Ou amará um e odiará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui Jesus dá a entender e faz os discípulos entenderem a beleza da criação e a beleza dos bens materiais. A beleza e o dom que são os bens materiais. E Jesus quer explicar como deve ser vivida essa relação com os bens materiais. Aí enviou então 2 discípulos e disse-lhes, e tudo isso que Jesus vai dizer é antes dos discípulos saírem de casa. Jesus os envia no sentido de missão, mas eles não saíram, eles estão, agora Jesus vai explicar para eles todos os detalhes de como se dará esse onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa. E quem são os 2 discípulos? Nos evangelhos sinóticos, em Lucas é apresentado, eu não sei se em Lucas ou em Mateus, mas é apresentado para nós que os discípulos são João e Pedro. Pedro, o primeiro Papa. Pedro, a quem é confiada as chaves da igreja. Pedro, aquele que assume o leme da barca na igreja nascente. João, aquele que será o último dos apóstolos a morrer. Aquele que vai permanecer por muito tempo na igreja primitiva, defendendo-a das heresias. Aquele que é aquela última ligação entre Jesus e a igreja nascente. Então ele escolheu esses 2 discípulos, esses 2 apóstolos, para que eles entendessem a dimensão da divina providência e a dimensão da economia do reino. Uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, existe um livro que a Emir e também nós participamos um pouco, é o livro O Segredo da Divina Providência. Esse livro, ele pode ajudar muito a você a rezar, ele aprofunda muito a doutrina da igreja, o que como Carisma Shalom também nós temos a oferecer dentro da doutrina da igreja, à luz do que o magistério da igreja nos orienta, e também a dimensão bíblica. Muito bonito, muito importante esse livro. Se você tiver a oportunidade de adquiri-lo, pelo site das edições Shalom, você poderá adquiri-lo. Enviou então 2 dos seus discípulos e disse, aí ele começa a dizer tudo o que vai acontecer. Aqui nós entendemos que a dimensão material, ela está imersa numa dimensão sobrenatural. Porque para ela ser santificante, para ela ter a sua beleza, há uma relação religiosa, há uma relação sobrenatural. Deus e o homem, Criador e criatura, Pai e Filho. Então aqui Jesus já apresenta que essa dimensão material, ela pode ser vivida somente na carne, como posse, como conquista e posse, ou ela pode ser vivida de maneira religiosa. O homem e Deus, Filho e Pai. Aí ele começa a dizer tudo o que vai acontecer, ele começa a narrar o que vai se dar. Isso é, Deus tem uma vontade para a nossa administração dos bens. Aí ele começa a dizer, ide à cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. Percebam aqui os detalhes dessa passagem. Fazendo essa leitura à luz da Divina Providência, nós podemos fazer a leitura à luz de muitas inspirações de Deus, mas eu gostaria de fazer essa leitura à luz da Divina Providência.
João e Pedro poderiam ir direto à casa e conversar com o dono da casa. Mas Jesus coloca alguém neste meio. Ele diz que um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro, seguiu aonde ele entrar, aí dizei ao dono da casa. Esse homem nem é o dono da casa, esse homem nem mora nessa casa. Talvez more ou não sei. Mas ele entra e sai da narrativa. O que nós podemos enxergar nessa figura? Nós podemos enxergar aqui a figura da divina providência. Primeiro, ela vem ao nosso encontro. Nós devemos segui-la e ela nos levará a alguém. Então é muito bonito esse movimento de Deus através da sua divina providência, que são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as suas criaturas em vista do seu fim último. Então essa relação econômica, essa relação com os bens materiais, que é em vista de um fim último e que é marcada, é permeada, é sempre o movimento é da divina providência. E se estabelece o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Se estabelece um movimento de reconciliação com Deus, com o próximo, com a criação, comigo mesmo. Quando a divina providência age, ela vai conduzindo, ela vai... O catecismo diz que ela age nos grandes acontecimentos da história, mas também nos pequenos detalhes da vida ordinária de cada um. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. Segundo aspecto muito importante, o anúncio. O anúncio da divina providência. Lá no livro de Reis, quando Deus conversa com Elias, profeta Elias, e diz a ele, quando num determinado momento Elias fugia do rei, e num determinado momento Elias era sustentado pelos corvos que traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da água da torrente. Porém, num determinado momento, Deus diz a Elias, vai que eu ordenei a uma viúva de um local chamado Sarepta, que te deu sustento. Quando Elias chega lá, ele precisou revelar, ele precisou dizer, ele precisou anunciar aquilo que ela já tinha no coração. Mas Elias precisou anunciar. A divina providência, ela, apesar de todos nós trazermos ela dentro de nós e ela agir em nós, ela precisa ser anunciada. Ela não é um natural entendimento, uma compreensão óbvia. Ela é uma revelação do amor de Deus, é uma revelação do movimento e da ação de Deus. E ela precisa ser anunciada. Por isso Jesus diz que Pedro e João, mesmo a divina providência agindo, eles precisam dizer. Mas é muito bonito que antes deles dizerem, a divina providência entra. Onde ela entrar, ela chegou antes. Quando eles vão falar para o dono da casa, a divina providência já entrou na casa, já entrou no coração desse homem. Ele já está preparado para anunciar, para o anúncio do Evangelho. Aí dizei a ele, Jesus diz a Pedro e João, o mestre te pergunta. Aqui é uma narrativa paradoxal e impressionante. Jesus diz, dizei ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja o que de uma maneira mundana é paradoxal e numa maneira evangélica e da divina providência é extremamente compreensível e belo e lindo. Mundanamente, nós poderíamos achar estranho. Por que é que ele diz para falar para o dono da casa aonde está a minha sala? A sala é minha ou é dele? Se é dele, é dele. Se é minha, é minha. Mas como ele é o dono da casa e a sala é minha? Como é que Jesus diz ao dono da casa que a sala é de Jesus?
Porque essa relação, a divina providência, nós somos imersos numa relação religiosa, onde tudo que é meu é teu. O Filho e o Pai, nós e Deus. Tudo que é meu é de Deus, tudo que é de Deus é meu. A divina providência, ela nos rouba da situação de aquele que queria comer a comida dos porcos lá no filho pródigo e faz com que a gente volte e chame a Deus, chame o nosso Pai de Pai e volte e viva como filho. A partir dos bens, a partir da relação dos bens, em todas as minhas decisões, em todas as minhas relações, a partir dos bens. O mestre te pergunta, onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso é dito para esse homem. Deus lhe diz, o que é meu é teu e o que é teu é meu. E o que é mais impressionante, Jesus condiciona ao sim desse homem, onde mesmo sendo dele, é bonito isso, né? Mesmo Jesus dando a entender a esse homem que tudo que ele tem é dele, porque esse homem, os bens desse homem já são frutos do Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mesmo assim, ele espera o sim desse homem e condiciona algo ao sim desse homem. É impressionante como nós podemos realizar os planos de Deus, mas também como nós podemos frustrar os planos de Deus. Em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus quis que Pedro e João entendessem que ao anunciar a divina providência, que ao anunciar a economia do reino, que ao anunciar o Evangelho, eles dissessem: aonde poderei comer a Páscoa com os meus pobres? Aonde poderei comer a Páscoa com os meus jovens? Aonde poderei comer a Páscoa com as minhas famílias? Aonde poderei comer a Páscoa com todos os homens e mulheres do mundo inteiro? Jesus faz que João e Pedro entendam que é a partir da partilha dos bens que Deus quis estabelecer uma relação econômica santificante na sua igreja e a partir dela. E aí Jesus continua dizendo o que vai acontecer. Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Deus espera, confiante no nosso sim. Deus, ao nos dar o pão nosso de cada dia, Ele espera, confiante, a nossa partilha. E não é qualquer partilha. É no andar superior. É no lugar mais alto, na dimensão mais alta, no andar superior. Deus ama quem dá com alegria. Aquele que vai rompendo, aquele que nós falávamos ontem, aquele que era de baixa estatura, Zaqueu que era de baixa estatura e sobe no sicômoro. Aqui, Jesus quis comer a Páscoa no andar superior da casa desse homem. Jesus quis ocupar o andar superior do coração deste homem. Uma grande sala arrumada com almofadas. Os detalhes. Fazei ali os preparativos para nós. Jesus quis aqui que os discípulos entendessem o que é a divina providência. Jesus entrou na casa deste homem. Jesus desejou ocupar o andar superior do coração deste homem. E ali se estabeleceu a Páscoa, a instituição da Eucaristia, o lava-pés. Este homem não tinha noção do que aconteceria ali. Nem os discípulos sabiam o que aconteceria ali.
Meus irmãos, a gente não tem noção do que pode acontecer a partir da partilha dos nossos bens. Aí sim, os discípulos partiram e foram à cidade, e acharam tudo como lhes fora dito, e prepararam a Páscoa. A divina providência como uma expressão de filiação divina e como uma expressão de fé. Por fim, diz o catecismo, crer no Deus único significa usar corretamente das coisas criadas. A fé no Deus único nos leva a usar tudo o que não é Ele, na medida em que isso nos aproxima dele, e a desapegar-nos das coisas na medida em que nos desviam dele. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me tudo o que me afasta de vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós. Deus abençoe. Queremos mais uma vez falar do livro, para que vocês possam mergulhar ainda mais no segredo da Divina Providência. E até amanhã. Shalom. E aí galera, nós das edições Shalom não paramos, continuamos trabalhando, funcionando, abertos para atender você em sua casa. E você pode adquirir os nossos produtos também em livrariashalom.org. Queremos também agradecer a toda a equipe dos Correios que também não para neste tempo para que vocês sejam agraciados recebendo em casa os seus produtos. Shalom!